Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Oi, este é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Hoje nós vamos falar a respeito de língua nativa. Algo que, mesmo tendo sido aprendido, a própria forma como a chamamos dá a entender que nascemos com ela. Eu sou Tiago Ambrósio Lage, escritor, professor, orgulhoso falante nativo de português brasileiro e eternamente encantado com regionalismos. Eu quero chamar as pessoas incendiárias que vão dividir a bancada transoceânica comigo para se apresentarem. Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Rusch, eu adoro falar português do Brasil, tenho um grande amor por esse idioma e depois a gente pode conversar um pouco mais a respeito dele. E eu sou a Vanessa Guedes, falante nativa de português e apaixonada pela nossa língua. Bom, e antes da gente retomar o episódio, a gente vai falar a citação misteriosa do dia. Nessa, você lê pra gente, por favor? Leio. Estou empregando 6 línguas modernas e 4 antigas. Elas incluem a maioria das visões de mundo mais significativas da civilização humana. Cada uma fornece diferentes nuances de significado e efeitos poéticos. Algumas das justaposições são prazerosas. Então, de quem é a citação misteriosa? Do escritor estadunidense Ted Chiang? Da escritora canadense Margaret Atwood, da escritora inglesa Virginia Woolf, da escritora brasileira nascida na Ucrânia Clarice Lispector ou do escritor português José Saramago? Então, nós vamos saber quem que escreveu essa citação no final do episódio. Tá certo, gente. Obrigado. Bora pro episódio então, né? Hoje, para falar de língua nativa, a gente vai ter a presença de uma convidada muito especial, uma ourives da língua, Maiara Gouveia. Maiara, se apresenta aos nossos ouvintes, por favor. Oi, tudo bom? Eu sou a Maiara Gouveia, eu publiquei 3 livros, né? Sou da área da poesia, tenho um pouco de trânsito na linguística, então esse tema da língua nativa, para mim, abrange esses 2 lugares, tanto da poesia quanto da linguística. Ok. Obrigado. E, bom, entrando no nosso tema, né, pensando um pouco aí nessa citação, falando das línguas que têm nuances de significados diferentes, né, a gente tem esses termos língua nativa e língua materna. Só que o nativa, né, a gente não nasce com a língua, a gente precisa aprender essa língua muitas vezes com a mãe, daí essa nomenclatura língua materna. Mas independente de aprender com a mãe ou com alguma outra pessoa, essa primeira língua, ela molda a forma como percebemos o mundo. Tem alguns estudos sobre isso, né? E tem um deles especificamente que eu queria comentar, que é um estudo de Martin Mayer e Rasha Abdelrahman, intitulado Native Language Promotes Access to Visual Consciousness, e foi publicado na Psychological Science em 2018. Resumindo bem esse trabalho, ele foi feito com falantes nativos de grego, alemão e russo. Essas pessoas foram expostas a estímulos visuais para diferenciar entre diferentes tons de verde e diferentes tons de azul. Nos tons de verde, os 3 grupos de indivíduos eles tiveram respostas similares. Mas, para diferenciar os tons de azul, os falantes de grego e russo conseguiram diferenciar com mais facilidade, com uma taxa de acerto maior. E os falantes de alemão, não. E foi identificado, né, que eles fizeram uma eletroencefalografia enquanto as pessoas estavam sendo expostas a esse estímulo. E os falantes de grego e russo, eles tinham assinaturas neurofisiológicas mais precoces, mais adiantadas do processamento visual.
Então, as áreas ali do cérebro responsáveis, né, pelo processamento daquela informação, elas eram ativadas antes dos falantes nativos de alemão. E a relação que eles encontraram foi que no russo e no grego existem duas palavras diferentes para azul, né? Uma indicando tons mais escuros, outra indicando tons mais claros. E no alemão, não. Né? E tem línguas também, por exemplo, que você não tem uma distinção entre palavras para azul e verde, ou essa distinção é mais moderna. E nessas línguas tem essa diferença de discriminação. Tem línguas em que, por exemplo, de povos que vivem mais na neve, eles têm uma quantidade maior de palavras para poder se referir à neve e assim por diante. Então tem esse estudo, mais outros estudos, que a língua molda e limita a nossa percepção de mundo. Aí eu queria saber das minhas companheiras de bancada e da nossa convidada, como é que elas percebem isso no cotidiano e no trabalho criativo delas. Se a língua, além de um meio para poder criar, ela também limita, ela também é uma barreira. E o que fazer quando faltam palavras, né? Aí eu queria que elas falassem um pouquinho disso, né? E se elas identificam que realmente tem uma maneira única, uma percepção única da realidade dos falantes de português brasileiro. Mayara, você pode começar, por favor? Sim, eu acredito que existe algo que é singular, que cada língua é uma experiência singular. Tem um filme sobre isso, vocês que transitam no universo da ficção científica, que se chama A Chegada, que é baseado num conto. E é uma linguista, né, que ela vai tentar decodificar a língua de um alienígena. E aí o filme aborda justamente essa questão, como que ele parte de um universo de linguagem totalmente diferente do nosso, né? Então, por exemplo, a gente tem você falou da linguagem materna, a linguagem materna que aprende desde o ventre é uma música, né? E ali, no caso do alienígena, ele vai partir de aspectos mais visuais do que sonoros. Então, essas diferenças existem nas línguas, né? O Roman Jakobson, o linguista do século XX, ele cita uma dificuldade, por exemplo, de traduzir uma frase como I hired a worker, do inglês para o russo. Então, quem é o trabalhador? É um trabalhador ou uma trabalhadora? É a trabalhadora ou o trabalhador? Né? Então, não tem o gênero, não tem a determinação. Então, toda tradução, algo se perde de um conteúdo que existe naquela estrutura da língua, né? Então, cada língua é um código que dá acesso a determinadas estruturas narrativas. E essas estruturas narrativas, elas formam meio que uma paisagem linguística por onde transita a nossa sensibilidade, a nossa percepção. Então, acho que esse que é um ponto bem legal para começar essa conversa. Gostei do exemplo que você trouxe, Thiago, que acho que pela primeira vez os alemães perderam em número de palavras para algum povo. Também achei inédito. Então, eu sabia do estudo, mas já ouvi falar. E quando eu fui fazer a pauta, eu falei assim, não, né? Se existe estudo, ou é fake news, ou esse artigo existe. Né? E eu sabia só do russo, eu não sabia que tinha gregos e alemães envolvidos. Foi bem interessante. Não, muito bom. Na realidade, os alemães fazem uma coisa muito interessante com as palavras, é que eles juntam várias palavras e vão formando palavras gigantescas, né? Então, eu acho que a dificuldade também aí do falante do alemão, talvez, de escrever essas coisas, era como é que eu vou juntar isso daqui para expressar esse tom. Eu dava aula antigamente para cursinho, preparatório para concurso público, e tinha uma aula que eu gostava muito, que era para explicar exatamente esse ponto, né? E tem sempre aquele exemplo que todo mundo dá em sala de aula, nos cursos básicos de letras, né? Que as pessoas que moram em lugares com neve têm várias palavras para designar neve. Gente, vocês já viram quantos tipos de banana nós temos no Brasil? E geralmente, banana nanica, da terra, é prata, é a ouro. E geralmente, para outros povos, é banana, não tem, né? Então, assim, a linguagem, ela descreve um mundo, ela cria um mundo. E aí, com relação às limitações, eu acho que elas ocorrem muito com relação à cultura, né? E uma das coisas que eu me preocupo muito no mundo globalizado é que, por a gente tentar utilizar mais o inglês como essa língua franca dentro de um certo universo de falantes, aí eu tô pensando num comércio global aí, dos países mais ao oeste do globo, a gente termina unificando um pouco experiências que talvez não precisassem ser unificadas, né? Então a gente começa a criar estruturas de sentimento comum e que talvez não sejam tão comuns assim, né? Pensando um aspecto extralinguístico, o ato de abraçar, que agora na pandemia nos é tão caro,
nós nos abraçamos muito entre latino-americanos, né, entre brasileiros. Tem gente que não gosta, tudo bem, é normal, mas eu diria que são menos pessoas, né? E em outros lugares é muito comum que esse gesto ele seja um gesto muito raro e trocado por pessoas, enfim, de grande intimidade, e as pessoas geralmente não tocam as barrigas entre si, né? Abraça só não sei explicar, com o ombro, né? Não abraça com a barriga. Não sei se vocês já repararam, reparem, gente. Eu sim. Então, e aí, por exemplo, é uma característica gestual, né? Mas começa que quando você tá, às vezes, fora do teu país, você, às vezes até pode estar numa cultura em que as pessoas se abraçam, mas você às vezes prefere ir para esse lugar mais, entre aspas, do seguro, que é esse lugar do anglófono. E estamos falando de gestos, não estamos falando nem de toques, né? Não estamos falando de linguagem não verbal, né? Então eu acho muito doido, porque o que me preocupa na realidade, nas limitações, é quando a gente limita a própria cultura para se adequar a uma cultura majoritária, enfim, no sentido econômico, né? Entendi. Essa questão da diluição, né? Eu puxando esse link do abraço, para os ouvintes, para quem não sabe, eu moro na Suécia, já fazem quase 6 anos agora. Aqui os suecos, os escandinavos em geral, têm fama de não serem pessoas de abraçar, né? De toque, aquela coisa. E quando eu mudei pra cá, eu descobri que isso é uma falácia. Na verdade, eles abraçam, sim, eles tocam, bastante até. Mas são pessoas que eles já conhecem, né? Não é um desconhecido, você não vai se apresentar para alguém e dar 2 beijinhos, né? 3 beijinhos, aquela coisa no rosto. Isso não faz sentido aqui, né? Você vai dar um joinha, assim, aí, firmeza, prazer, né? Às vezes você vai apertar a mão da pessoa, se for uma situação de trabalho, principalmente, mas não tem essa de se encostar. O que começou a acontecer muito rapidamente depois que eu mudei para cá foi que eu percebi que muitas pessoas, assim que elas descobriam que eu era brasileira, elas me abraçavam, mesmo se elas não me conhecessem. Porque os latinos têm essa fama, né, de serem calorosos, né, e grandes huggers, né, abraçadores. e aí eu sempre fui muito estranha, né, no Brasil eu nunca gostei muito também de abraçar estranhos. Acho que por isso que eu me identifico um pouco com as pessoas aqui, né, me adaptei bem. Mas aí aqui as pessoas me abraçando, sendo que não estavam abraçando outras, sabe? Criou situações muito esquisitas. E outra coisa da minha experiência de morar aqui, que me ocorre agora sobre a questão da língua nativa, é que eu tenho muitos amigos que mudaram na mesma época que eu, amigos do Brasil, que agora estão tendo filhos. Os casais falam em português em casa e as crianças falam em sueco na escola. Como eu tenho certeza que muita gente não sabe, mas a Suécia, apesar do sueco ser a língua oficial, o inglês é a segunda língua mais falada. Inclusive, os suecos são sempre considerados os melhores falantes de inglês que não são nativos, né? E aí, acaba que a língua que a maioria dos migrantes falam quando chegam aqui é inglês, e muita gente não aprende sueco, porque os suecos falam inglês fluente. Então, tem muitas famílias que, por exemplo, eu tenho um casal de amigos que ele é brasileiro e ela é chinesa, e eles têm um filho. E nenhum fala a língua do outro, a língua comum deles é o inglês. Então, a criança, ela tem o chinês, o português, o inglês em casa, como se fossem 3 línguas nativas. E na escola ele tem o sueco, né? Com o social, né? Fora de casa vira o sueco. Então acaba tendo uma delimitação de uma natividade, sabe? Eu fico muito curiosa de conversar com as crianças, porque elas misturam tudo, né? Até os 6, 7 anos, mais ou menos. Depois que elas começam a separar. E eu percebo que eles têm uma distinção de pessoas. Então, por exemplo, tem um outro casal de amigos nossos que os filhos deles já são maiorzinhos, né? E aí eles sabem que eles podem falar comigo em português e inglês, mas não em sueco, por exemplo. Porque o meu sueco é muito ruim. Então, tipo, não entendo tanto o sueco que eles falam, né? Não sou tão rápida pra falar as coisas. Então, eles falam comigo nessas 2 línguas. Eles distinguem os grupos de pessoas pela língua. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que a língua forma, assim, o jeito que a gente vê o mundo, que a gente absorve o mundo, né? Sim. Tava pensando também. Essa foi a primeira coisa que eu pensei quando vocês me chamaram para falar desse tema, língua nativa, né? Do impacto que a língua tem na nossa percepção do mundo. E depois eu pensei sobre as questões de tradução. E aí veio, justamente você falou da diferença entre língua materna e língua nativa, essas 2 expressões, né? E aí me veio isso, né? Do sentimento de pertencimento que a gente tem através da língua nativa. É isso que essa expressão traz, né?
Então, a língua na relação que a gente tem com o nosso povo, com a nossa cultura, que é um pouco do que vocês estão falando. E língua materna já traz uma ideia de relação de intimidade com a língua, né? A partir da língua que a gente recebe como herança da nossa mãe. Então, a língua como uma habitação íntima, né? Também, entrando na questão do bloqueio, que você perguntou no começo, né? Isso, para mim, vem muito a tradução, né? Tem até uma frase de um poeta americano que chama Robert Frost, que ele fala que poesia é aquilo que se perde nas traduções. A mesma coisa esse episódio. É maravilhoso. A gente está sintonizado aqui nas citações. E é isso, né? Assim, existe algo de muito singular que se perde nas traduções e, além disso, além da poesia, claro que na poesia isso é fundamental, mas sempre se perde algo na tradução. E a tradução, a melhor tradução, ela recria uma experiência, né? Então, a gente pensar a língua como uma experiência, isso faz com que você tenha traduções melhores de texto, de contextos, né? Você não traduz palavras, você traduz contextos, você traduz experiências, que é o que é a língua viva, né? Nossa, então, eu tô aqui pensando, você falando que sempre se perde algo na tradução, por questão dessa conversão mesmo, do contexto, dessas estruturas da língua original para a língua final, né? Agora eu tô pensando, será que se ganha algo com a tradução? Será que existe essa possibilidade também? Não por acidente, né? Que o tradutor ele pode inserir um artefato ali, provavelmente não de propósito, né? Ninguém vai fazer uma coisa errada propositalmente. Mas, às vezes, propositalmente mesmo, ter elementos ali na língua de chegada que acabem deixando o texto mais rico, né? Não sei se isso é possível ou é uma limitação mesmo, uma possibilidade. É totalmente possível. Eu também, além de ser possível, depois até me complementa, Mayara, mas o que eu acho que o que a gente ganha é a mensagem, né? Aquilo não chegaria se não fosse essa ação. Então, por mais que talvez a gente perca algo, que é o caso da poesia, né? A gente ganha, porque sempre vai ganhar, porque você está recebendo uma mensagem que você não teria. O acesso. Então, eu acho muito bonito, assim, eu não sei, eu acho muito bela essa definição do Robert Frost até, que tudo que a gente pede na tradução de poesia é a poesia, porque ao mesmo tempo você tem que recriar a poesia de verdade, né? Desde o início para ela soar num outro idioma, que eu acho que é, vamos dizer, a experiência mais radical, né? De tradução, talvez. E acho muito interessante, porque nos cria novas possibilidades de dizer aquilo, né? E, enfim. É justamente isso que a Ana falou, cria novas possibilidades de dizer aquilo. Eu pensei muito na noção de identidade versus similaridade, né? A gente nunca recupera a identidade da experiência original. A gente parte de uma experiência dentro da nossa relação com a nossa língua, e aí a gente cria uma similaridade, então é uma recriação mesmo. Nessa recriação, a gente traz algo da mensagem, que é o que a Ana está falando, que não chegaria, que a gente não teria acesso a não ser pela tradução, e a gente ganha uma outra coisa, que está nessa nova criação, que é o texto do tradutor, né? Então, a poesia deixa isso muito evidente, com o fato de que, como o poema é uma obra de arte, então você tem que criar uma obra de arte quando você traduz, né? Então, o elemento do artista ali. E isso está em todas as situações. Então, como o Jacobson fala do I hired a worker, é um contexto próprio da língua do inglês, em que não é necessário citar nesse contexto linguístico se é homem ou mulher, trabalhador, se é definido ou indefinido, né? Isso está dentro da própria cultura. Então, como que você vai transpor isso para uma outra cultura? Você vai criar uma situação similar que é diferente naquela outra cultura. Então, eu acho que está aí esse lugar de ganha e de perda, né? E como é bonito você ter esse trânsito em outras línguas como um observador estrangeiro também da sua própria língua, e ir percebendo aí que você vai ganhando essa experiência de outras culturas, de outras linguagens, de outros universos, né? Porque, na verdade, é isso, a gente é turista de universos quando a gente fala e quando a gente escreve. É isso. Obrigado. Pegando esse gancho aí, né, sobre turista de universos, né, e reconhecer a própria língua com esse horário externo, mesmo se a gente pegar só o nosso português, né, e fazer um link aí para a era que a gente vive hoje, eu quero falar um pouco sobre regionalismos, que a internet ela encurtou muito as distâncias e hoje a gente consegue conviver diariamente com diversas variantes
da nossa língua. E antes, para a gente acessar essas variantes, era só viajando na literatura ou nos meios de comunicação. Mas da forma que a Ana já comentou, que às vezes quando a gente tem a produção desse conteúdo, as pessoas buscam variantes mais neutras, coisas mais padronizadas. Então, muito do regionalismo ele também se perdia nessas obras, e hoje a gente consegue conversar diretamente com as pessoas de várias localidades, a gente consegue acessar isso. E na internet, né, tem o Twitter, né, que é o grande campo de batalha digital. Todo dia tem uma treta de biscoito versus bolacha, o verdadeiro cuscuz, né, o nome disso, na verdade, é tal coisa, não é tal coisa, e fruto desse contato, claro, né. Eu mesmo, eu sou do Sudeste, eu já morei um tempo no Nordeste, eu moro no Norte já faz 15 anos, e eu sempre me encanto com os regionalismos, e às vezes eu me atrapalho um pouco, porque às vezes eu uso algumas palavras de outras regiões onde eu não estou e tal, mas é porque eu peguei o hábito de falar mesmo. E eu queria saber, no caso de vocês, se vocês têm algum regionalismo favorito, né, porque a gente tem pessoas também de diferentes estados ou diferentes regiões do mesmo estado. Se tem algum regionalismo que vocês gostam muito, se vocês usam nas obras de vocês, se vocês evitam conscientemente, e se vocês viram alguma obra que utilizasse deles particularmente bem ou de uma forma que vocês acharam notável. Maiara. Eu quero comentar que minha avó era do Ceará, né? Minha avó que me criou. E ela tinha muitas expressões. E ela falava assim, tanto que, até para ela falar que ela nasceu no Ceará, ela falou assim, eu nasci nas bribocas do Ceará. Ela nasceu numa cidade chamada Missão Velha. E acho que também muito do contexto criativo na linguagem vem desses diferentes registros que eu sempre convivi, né? Então, minha mãe é do Recife, mas ela sempre viveu em São Paulo. E eu tive sempre contato com pessoas de diversos grupos sociais, né? Pessoas com muita grana, pessoas da periferia. Você vai vendo essas diferenças também na linguagem. Não faz parte da minha literatura regionalismo, mas eu acho bonito quem consegue fazer isso de uma forma interessante, né? Tem vários autores. Recentemente, eu comecei a ler, eu ainda não terminei de ler o livro da Graziela Brum, que ela foi estudar lá as expressões da Amazônia para escrever um livro. Eu acho muito interessante esse trabalho. Eu nunca me aprofundei muito nesse tipo de trabalho, mas eu acho muito interessante e eu tenho essa relação afetiva com o regionalismo, né, com expressões típicas de determinadas regiões, por esse motivo da minha avó. Um que eu adotei, eu acho muito interessante a gente adotar regionalismos, né? Mas eu acho muito legal usar o tu, porque eu sou de São Paulo, tenho esse sotaque super paulistano. Enfim, é só eu sair de São Paulo que as pessoas vêm perguntar, você é de São Paulo? Então eu sei que eu tenho sotaque forte. E eu acho muito legal falar com o tu. Mas é errado, a conjugação é errada. Eu não sei falar igual o Tony Moraes, que é editor da Bonomito, que ele é de Belém e conjuga tudo bonito, assim, né? Parece que eu tô falando com um livro. Eu falo assim, né? Mas eu acho muito legal usar o tu, usar o teu mais. E às vezes quando eu uso, as pessoas vêm perguntar, mas você é de Florianópolis, mas você é do Sul? Me perguntam, né? E eu acho que não, uma coisa que ao ir eu adoto. E eu acho muito engraçado também uma certa mania que acho que muita gente tem, eu passo por isso, de mimetizar um pouco a fala das outras pessoas. Então, eu tive por alguns anos um chefe baiano, né? E de Salvador, que fala sem a declinação do... Ai, gente, esqueci. Do artigo definido. Então, por exemplo, vou à casa de Ana, né? Não é o artigo, gente. Como é que fala essa partícula, É isso Maiara? mesmo. Ele não coloca o artigo. Casa de Ana, casa de vó. Ao invés de casa da Ana, casa da minha avó. E pela convivência com o Caio, que era esse meu chefe, eu acho... Comecei a falar assim também, né? E até se a gente pensar no sentido, hoje em dia, isso já faz quase 15 anos, mas hoje em dia, com as procuras de procurar um português mais neutro, né? No sentido de questões de gênero, é muito legal, né? Mas eu acho muito divertido mimetizar coisas, mesmo que você não perde quem você é, né? Mas você experimenta um pouquinho como que a outra pessoa tá falando, né? Não trago isso muito pra literatura, mas eu sou bem sensível para escutar. Então eu gosto de escutar como é que a pessoa usou a estrutura, né? Acho muito curioso. E realmente eu acho que a gente está vivendo em uns tempos
mais interessantes que é comum no mesmo dia você escutar falares diferentes do mesmo, enfim, de uma mesma língua que é o português brasileiro, né? E só para finalizar, que tem uma coisa engraçada, que uma vez eu fui para Moçambique, né, que fala português, e achei bem fácil entender o português. Enfim, todo mundo fala português mesmo. Eu achava que até tinha outros idiomas que eram mais falados, tipo Xangana e tal. Mas tem uma frase que era não percebi. E não percebi, eu ficava assim, gente, mas o que a pessoa não percebeu? É que eu não entendi. E quando eu entendi essa frase, eu passei a utilizá-la o tempo inteiro. Até para fixar, né? Então eu acho muito gostoso quando você aprende uma coisa nova e você incorpora ao léxico, né? Eu acho isso muito gostoso de fazer também. Deve ser, não sei como é que é em português de Portugal, nunca fui para Portugal para saber como é que é falado lá. É desse jeito. E estou a perceber, eu estou entendendo. Estou a perceber. Eu estou a perceber o quê? Muito bom. Bom, eu sou de Porto Alegre, né? Acho que dá pra escutar pelo sotaque. Quando eu começo a falar de Porto Alegre, o sotaque vem mais forte. Eu sei que acontece esse fenômeno. E morei em São Paulo. Toda a minha vida adulta no Brasil, morei em São Paulo. A primeira coisa que eu notei quando eu cheguei em São Paulo era que as pessoas falavam você o tempo inteiro. Isso era muito estranho. Porque em Porto Alegre, quando tu fala você, é muito polido. Né? É uma coisa muito... É polido, é coisa de propaganda, ou é coisa muito cerimonial ali, né? Muito formal, né? E aí eu comecei a adotar o você muito devagar. Aí eu comecei a notar também que as pessoas falavam ô louco, que nem o Faustão. E eu achava que isso era uma coisa que só o Faustão falava. Veja bem. Então, assim, o Rio Grande do Sul, eu sei que a gente faz muita piada com o regionalismo de lá, com o bairrismo, aquela coisa toda, mas... Queria lembrar que o Rio Grande do Sul é um lugar muito longe mesmo do resto do Brasil. Longe no sentido de que tem muita pouca pessoa de fora de lá morando no Rio Grande do Sul, sabe? Eu fui conhecer pessoas de outros estados que realmente moram lá na vida adulta já, depois que eu já tinha ido embora de lá. Então, quando eu cresci, né, criança, adolescente, eu não conhecia ninguém de fora do Rio Grande do Sul pessoalmente. Então, eu não era exposta a outros sotaques. Os outros sotaques que eu escutava era da televisão, das novelas e do jornal. Então, o sotaque das novelas era carioca. E quando eu cheguei no Rio pela primeira vez e as pessoas estavam falando daquele jeito, eu ficava pensando, por que as pessoas estão falando que nem na novela? Tipo, eu achava que era um sotaque de novela, entendeu? Que as pessoas emulavam pra isso. E foi uma experiência muito louca. Eu tinha, sei lá, 20 anos, tava descobrindo como é que as pessoas falavam. Mas a primeira vez que eu descobri que as pessoas falavam realmente de um jeito diferente, a primeira grande descoberta de sotaques e regionalismos foi quando eu tinha 15 anos. Os meus pais me falaram que tinham economizado dinheiro durante o ano inteiro para fazer uma festa de debutante para mim. E aí eu falei assim, não quero. Eu quero viajar e eu quero ir pro Nordeste e eu quero descobrir como é que é o Nordeste, porque as pessoas falavam para mim coisas sobre o Nordeste como se o Nordeste fosse a Bahia, sabe? Salvador. E eu tinha aprendido na escola que tinham vários estados e tinha várias coisas diferentes. Só que era uma coisa muito superficial. E eu queria ver pelos meus próprios olhos. Eu queria escutar com os meus próprios ouvidos. Então, os meus pais toparam. E aí, eu viajei com uma outra amiga minha que estava fazendo 15 anos. A gente foi num daqueles pacotão da CVC, sabe? Nordestão. A gente foi de avião até Salvador e depois de ônibus de Salvador até Fortaleza. Então, foi uma viagem de quase um mês, assim. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha adolescência, porque aí eu descobri que o Nordeste tinha vários sotaques, tinha várias expressões de cada lugar que eu ia. Eu lembro quando eu cheguei em Aracaju e as pessoas falavam de um jeito muito diferente de qualquer coisa que eu já tinha escutado na minha vida. E não só o sotaque, mas as palavras, né? O jeito de montar as frases era diferente, sabe? Eu fiquei encantada e eu queria só ir nos lugares e ficar escutando as pessoas falando, sabe? Era como se eu estivesse descobrindo um novo mundo no meu próprio país. Então foi uma experiência maravilhosa e foi daí que eu comecei a me apaixonar por viajar, né? Por descobrir essas palavras novas, esses sotaques. E assim, agora eu tô numa fase de olhar pro Rio Grande do Sul e pensar em coisas de lá também, com mais carinho, inclusive. E aí eu fiquei pensando nas expressões do Sul que eu mais gosto. E eu gosto muito do tri, né? Então quando a gente fala tri, significa muito. Então é tri legal, tri a fuder. Ah, o a fuder é muito legal, porque o a fuder é um foda, sabe? É uma expressão, assim, que é muito forte. Tri a fuder é uma coisa muito legal. E é uma coisa muito de lá, né? E a Ana tava falando da conjugação do tu. A gente fala o tu conjugado errado, né? Mas tem
uma parcela da população de Porto Alegre que mora ali na região mais central, mais ou menos no Bonfim, que a gente fala que é o sotaque do Bonfim. E as pessoas geralmente conjugam o tu certinho ali. Então, tu tens, tu fazes, tu vens. E a minha mãe fala assim, mesmo que minha mãe não more lá, faz muito tempo, mas ela, quando ela mudou para Porto Alegre, ela morava lá, ela foi adotada, né? Por uma família que morava nessa região mais rica. E ela era a única pessoa que falava assim no bairro onde eu nasci, porque daí quando minha mãe ficou adulta, ela se mudou pra periferia de Porto Alegre. E aí lá as pessoas falam... Então minha mãe era tipo assim, a pessoa com o nariz em pé, sabe? Porque ela fala o sotaque, ela fala o tu direitinho. Isso é uma coisa muito chique, sabe? Ou é uma coisa que a pessoa tá tentando forçar, sabe? Aparecer. Então eu acho isso bem interessante. E quando eu mudei pra São Paulo, tem outra coisa que eu não entendia, que era o tó. As pessoas falavam assim, não sei o que, tó. Que diabos que eles querem dizer? Acho que uns 3 anos depois que eu estava morando em São Paulo, que eu entendi que o tó é tipo, toma aí, sabe? Dando alguma coisa. Tipo assim, eu entendi o que significava no contexto, porque toda vez que alguém falava tó, estava me oferecendo alguma coisa, mas eu nunca tinha me tocado que vinha da palavra toma, sabe? Você sabe, mas sobre as conjugações, até fazendo enfim, até pensando na minha própria fala, não é muito certo eu falar que está certo ou errado, né? É uma variação, né? Conjugar ou não conjugar. Porque se você pensar em termos linguísticos, pode ser muito bom no conjugar, porque você já está sabendo a marcação da pessoa do verbo com o pronome, né? Então... Eu vou te fazer uma confissão aqui, né? Segredo entre todos nós que estão na conversa, mas toda vez que alguém fala que o pessoal do Sul conjuga o tu errado, eu sinto uma coisinha assim, sabe? Porque eu nasci num lugar que fala assim. Pra mim aquilo não é errado. Pra mim aquilo é assim que eu falo, sabe? Então eu mesma falo que é errado porque eu sei a regra, né? Todo mundo sabe a regra gramatical correta, mas no fundo, o meu sentimento é que não é errado, sabe? Então, mas correta, a questão né? é uma variante regional, né? Quando a gente fala regionalismo, não está restrito a uma ou outra região. Toda região, né, tem isso. Não está de acordo com a norma culta, mas é uma variante. Eu acho que é a questão desse sentido, que a gente tenta colocar esse conceito de certo ou errado, que é num contraponto à norma culta, só que tem pessoas que interpretam isso assim, que certo é o jeito que eu falo e errado é o jeito que o outro fala. E aí dá margem para toda a xenofobia, né, para todo esse tipo de conflito. Normalmente quem critica o tu nem fala tu, né? É porque a pessoa fala o certo do jeito dela, né? Que é o você com a terceira pessoa, né? Mas, assim, o tu especificamente, pra mim é o caos. Porque já convivi com gaúcho, morei em Recife, moro aqui, aí eu chego em Minas e começo a falar, trouxe pra ti, aí todo mundo fica me olhando, como assim ti? Né? Porque não é uma fala comum, né? E tem as situações. E quando você comentou, por exemplo, da sua vivência no Nordeste, eu tive isso quando eu fui pro Rio Grande do Sul. Tem expressões que vocês falam que pra quem é de fora são um mistério. Capaz. Né? Que você pega essa coisa do estereótipo do tri. Ah, sim, eu até anotei pra falar do Nossa, capaz. mas eu fui comprar um negócio e era 2,50. Aí eu, como assim 2,50? Dá 52. Essa mulher não sabe fazer conta. E eu comprei um chocolate. Como o chocolate dá 52? Né? Não, é 2,50. Então, assim, a gente começa a perceber essa variação não só em questão de sotaque ou de conjugação verbal, mas muito do vocabulário, as preposições que são usadas, né? Horário em Recife. A gente não usava a preposição a. Em Recife não é às 14 horas, é de 14 horas. Ah, que interessante. Né? Em Minas, Não sabia. você não se apaixona por, você se apaixona com. Em São Paulo eles falam Né? Então tem... de quarta. Oi? Eles falam de domingo, de quarta. Pois Sabe então assim, mas... tem todas essas nuances. Né? E São Paulo, né, que o pessoal tem essa coisa que, até pela televisão, né, a gente quer criar essa ilusão que é uma fala mais neutra, mas na prática não é. Né? Eu viajo para São Paulo e eu volto falando umas coisas que não tem nada a ver com a fala cotidiana aqui no Tocantins. O que eu acho mágico, o que eu acho muito mágico de São Paulo, e eu lembro disso quando estava fazendo a faculdade de letras, né, porque primeiro ano a gente tem muita matéria sobre linguagem oral, mas é mágico você observar que ninguém pluraliza nada. E aí até assim, você tá, sei lá, numa padaria rica do pessoal em Higienópolis, ninguém é capaz de falar cafés. E eu acho isso muito maravilhoso quando você ouve. Já tá no numeral, né? E
E eu acho muito gostoso, sabe? É uma descoberta quase, porque talvez as pessoas que, não sei, você não repara tanto, né? Que não tem. Quem tá inserido não enxerga, né? Exatamente. Eu acho que é viajando, conhecendo as outras variantes. E quando a gente estuda outras línguas também, talvez que na pauta do próximo episódio, né? A gente começa a ver spoiler sobre o próximo episódio. Que às vezes a gente rejeita ou questiona na nossa língua, mas que são naturais das outras. Né? Tem língua que não se conjuga o verbo. Aí a gente acha um absurdo, porque a conjunção é errada, porque é a segunda pessoa do subjuntivo do não sei o que lá, blá, blá, blá. E você vai para outra língua, não. O verbo é aquela palavra e pronto, acabou. Pelo contexto você vai saber. O tempo, a pessoa, o modo e assim por diante. Questão do plural, questão do artigo, né? A gente está aqui brigando com um artigo neutro e tem língua que só tem um artigo para todo mundo e tem língua que nem artigo tem. E tá todo mundo aí funcionando, né? Ninguém morreu. E cada um com uma visão de mundo moldada por isso. Né? Que aí casa um pouco com o primeiro assunto, né? Que quando você fala do hired a worker, contratou uma pessoa, né? Aí você vai para o russo, não tem artigo. Aqui a gente vai usar o artigo de acordo com o funcionário, mas se você fala que foi um funcionário, foi uma pessoa, você escolher isso também, você vai estar botando um gênero ali ou vai estar ocultando esse gênero, né? Então eu acho que tem todas essas nuances, assim. Mas caminhando, então... Deixa eu fechar o do capaz, que a Ana comentou, só para o ouvinte saber do que a gente está falando. Tá. É que no Sul a gente usa muito a expressão capaz, bem capaz, que se traduz mais ou menos como que o pessoal aí no eixo Sudeste fala, que é o imagina, é o nosso bem capaz. Ou algum... Mas tem o capaz que sim, é muito complexo, Vanessa, não é rápido, tem que fazer um episódio só para explicar as diferentes nuances do capaz. Tá bom, vamos anotar se o Denis estiver me escutando, ele já me deu essa pequena aula, é muito complexo. O capaz será que é mais complexo do que eu imagino, porque eu sou de lá? Provável. Eu acho que o capaz ele é o uai do gaúcho. Não. Eu acho que vai muito de entonação e contexto. Não. Então não. Uai do gaúcho. Não dá pra adicionalizar. Eu adorei porque a Vanessa ela já se armou no regionalismo. Como assim? Claro não, que não. Não, assim, é uma palavra coringa. Eu já cocei minha vai cabeça depender aqui, do contexto. Gente, e o pior de tudo é que depois que eu mudei pra São Paulo, eu ia pro sul visitar as pessoas, e aí todo mundo falava, nossa, que sotaque paulista. Ai, lá vem a paulista. Aí eu ia pra São Paulo, nossa, lá vem a gaúcha, sotaque gaúcha. Aí agora eu não sou de lugar nenhum, né, aparentemente, porque em nenhum lugar que eu transito, eu tenho a voz do lugar, sabe? Então, tipo, eu perdi todas as identidades, eu ganhei todas, eu não sei ainda. E Mayara, tu quer falar alguma coisa aí? É legal, é muito legal esse assunto, né? Mas eu acho que é isso que vocês estão falando, vai misturando também, né? Que a Vanessa falou agora, você vai misturando vários registros. É interessante que como a linguagem escrita também é uma outra língua, um outro universo que acabou meio que virando o certo e o errado a partir da língua escrita, né? Então, como que a língua escrita e a formalização da língua através da gramática também impactou o modo como as pessoas se comunicam e como elas se relacionam a partir da língua. E aí agora a língua da internet também, né? Então, que é uma língua própria, um dialeto próprio. E eu penso em regionalismo, eu comentei essa questão, né? Dentro da própria cidade, dentro do próprio estado, dentro da sua própria cidade, diferentes bairros, será que a gente pode chamar isso de regionalismo, esses diferentes registros? É muito variado, né? Então, é um tema que só esse tema dá pano para manga para um episódio inteiro. Até dentro de uma família a gente cria expressões. Cada família tem seus códigos, né, que acabam virando expressões e depois outras pessoas adotam. E é interessante você comentar sobre isso porque essa coisa do registro escrito, ele validar, né, a língua, porque aí entra a nossa responsabilidade como produtores de conteúdo também. Porque a gente está usando a língua como ferramenta, mas a gente está criando a língua também a partir do momento que a gente registra. E seguindo nessa criação ou descriação da língua, né, na provocação anterior eu usei a palavra link, mas eu podia ter falado ligação, conexão, elo, paralelo, eu podia ter usado várias outras palavras em português. Porque agora eu quero ir para o tema antípoda do regionalismo, que seria o estrangeirismo, né? Se o regionalismo vai ser o que a gente tem de mais local, no estrangeirismo a gente se apropria do que vem de fora. E isso acaba vindo via relações
imperialistas, né, imperialistas coloniais, neocoloniais, etc. E vai estar relacionado com a língua franca da vez, ou com a língua franca dentro de um tema específico, né? Hoje a gente tem o inglês como língua franca, antes foi o francês, apesar dele ainda ter um predomínio na área de ciências humanas, mas tem o alemão também, né, que é uma língua que dominou muito a química, a psicanálise, né, o japonês com vários termos na cultura popular, o coreano hoje também está exportando muitas palavras, né? Então, dependendo da área do assunto, a gente vai ter outras línguas aí que a gente vai estar emprestando termos. E eu queria saber como é que vocês lidam com isso. Vocês usam muito, pouco, evitam? Se é um mal necessário nesses tempos globalizados, se a gente precisa resistir e buscar alternativas e defender o português, ou vamos abraçar a mudança, se tem algum caminho aí, Mayara? Tá. Acho que não tem muito como evitar, né? A gente acaba até fazendo isso espontaneamente em vários momentos. Várias vezes eu me pego pensando gap, por exemplo, em vez de falar um salto, né? Um vão ali entre duas ideias, eu uso gap. Como isso foi nas relações de trabalho o tempo inteiro, né? Então, principalmente em alguns meios da publicidade, marketing digital, né? Que fazem parte, assim, tangenciam um pouco o nosso universo, apesar de não ser o centro do que a gente trabalha. E as pessoas falam o tempo todo, fazer um call, né? Não uma ligação, né? Então, isso tem a ver, sim, com importação de cultura. Então, tanto na academia, de uma outra forma, quanto no universo dos negócios, principalmente, é uma importação de uma mentalidade que vem através do uso desses termos, né? E tem a ver também com essa questão da internet. Do tempo todo a gente está se relacionando de uma forma mais intensa com outros países e tudo mais. Então, eu não evito, eu acho que faz parte da dinâmica da língua, mas também acho que tem que ter essa percepção crítica de por que a gente importa, por exemplo, tantos do inglês e como que essa linguagem do mundo dos negócios se infiltra em outros lugares, em outros momentos de comunicação, né? Por que isso está acontecendo? Então, acho que refletir sobre isso é importante. Evitar, eu acho que acaba acontecendo espontaneamente, faz parte da dinâmica da língua, né? Acho que talvez a gente possa pensar que em alguns momentos não cabe, em outros momentos vai meio que acontecer, né? Meio que se contamina ali dentro do contexto e acaba usando, vai acontecer espontaneamente. Não, perfeito, é isso mesmo. Eu acho que, antes de tudo, comunicação não existe certo ou errado, existe adequado ou não adequado. Dependendo do contexto comunicacional que eu tô, até não usar um estrangeirismo pode soar snob, né? Então, sei lá, em vez de eu dizer, você entendeu, você fez um link, eu falar, você entendeu, você conseguiu fazer uma ligação entre as ideias, pode soar snob. Então, a regra é muito doida, né? Depende muito em que meio eu tô inserida, com quais pessoas eu tô querendo conversar, né? E contando uma anedota, a gente, quando se apropria de palavras estrangeiras, a gente traz para uma pronúncia própria, né? Então, é Facebook, é Twitter, e aí eu trabalhava, enfim, com muitas pessoas que eram alemãs, e uma vez veio uma colega minha alemã, falava português há muitos anos, morava aqui já há uns 15 anos, casada com um brasileiro. Ela mostrou para mim um objeto e falou assim: Ana, como é que você fala esse negócio? Que ninguém consegue me entender. Aí eu falei, um pendrive. Ela, pendrive. Porque ela estava pronunciando, enfim, de uma forma mais parecida com o inglês, né? E ela não conseguia se fazer entender, que é pendrive, né, gente? Então, também essa portuguesação da pronúncia, eu acho ela muito curiosa. Porque a pessoa, ela acha que ela está falando um termo estrangeiro, mas talvez para um falante nativo de língua inglesa, não vai compreender. Então, eu acho isso muito curioso também, que ao mesmo tempo que você está usando o termo, você está falando do jeito que a gente fala aqui, né? O que é bem maravilhoso também. Já sofri muito com isso. Ai. Eu vejo umas coisas que é o caminho contrário acontecendo com os meus amigos brasileiros aqui na Europa. Por exemplo, o meu companheiro, eu pego muito no pé dele, porque ele tem mania de falar assim: vamos salvar dinheiro para fazer tal coisa. Eu falei, nossa, você tem que salvar o dinheiro, ele está morrendo? O que tá... né? Vamos correr atrás, vamos chamar uma ambulância. Porque salvar dinheiro para ele vem do save, né? Save money. E ele faz isso o tempo inteiro. Então ele fala assim, vamos setar objetivos.
Assim, gente. Tá, e aí eu pego muito no pé dele, mas ultimamente eu tenho parado, porque não tem como. O que eu vejo é que quando ele conversa daí com a mãe dele, com a irmã dele e tal, tá no telefone, tá numa videocall, elas não entendem várias coisas que ele fala, mas elas só sorriam sorriam a cena, sabe? Tipo, é isso aí, sabe? Fingir que entendeu o que ele falou. Então acaba sendo um dialeto que só a gente que tá por dentro, né, desse contexto que vai entender o que ele falou, sabe? E eu acho engraçado. Se antes eu me irritava, agora eu tô achando, tá, deixa, sabe? É a Gisele Bündchenização do português. A Gisele Bündchen, coitada, ela era acusada de falar desse jeito, mas se você fica muito tempo sem contato, você termina falando assim, deslize. É real. Eu às vezes esqueço as palavras. Sim, com certeza. Não é pra me fazer de fina, mas é porque esquece mesmo. Não, o que eu tô pensando aqui, né, considerando como é que a língua ela acaba moldando a forma que a gente percebe a realidade, a gente adotando esses estrangeirismos, a gente acaba adotando um pensamento uniforme, né? E quando você falou do dinheiro especificamente, em português a gente guarda, em inglês a gente salva, né? Será que não é a relação das duas culturas totalmente. com o dinheiro que determina a escolha desse verbo? Exemplos sobre isso. Porque no meu caso eu tô salvando o dinheiro de mim mesmo, porque a quantidade de caneta colorida que eu compro, material de papelaria, né? Eu sou um risco ao meu próprio dinheiro, né? E o guardar, eu acho que o salvar lhe dá mais o sentido de deixar esse dinheiro seguro momentaneamente. O guardar, ele tem muita vibe do guardar e esquecer, né? Eu tenho uma muito boa do meu companheiro também, que ele tava falando com os colegas de trabalho, na mesa do bar, assim. E aí ele falou assim, win the salary. Tipo, vencer o salário, né? Porque a gente fala ganhar. Então a gente fala ganhar no contexto de vencer também. Mas no inglês não. Então também acontece o contrário, né? Da gente traduzir direto e ficar muito estranho. Então essa é outra situação. Mas financeiramente as coisas vencem. Você recebe vencimentos. Expire. Sim, você recebe vencimentos, né? Você tem data de vencimento, né? Então eu acho que faz sentido isso. Você perdeu a data. Enfim. Sobre estrangeirismos, então, seria mais ou menos nesse sentido, né? Aí a gente começa a caminhar para o fim do episódio. Eu vou pedir para a Vanessa ler a citação de novo para a gente poder revelar de quem é a autoria dessa citação misteriosa. Vamos lá. Estou empregando 6 línguas modernas e 4 antigas. Elas incluem a maioria das visões de mundo mais significativas da civilização humana. Cada uma fornece diferentes nuances de significado e efeitos poéticos. Algumas das justaposições são prazerosas. Então, de quem é a citação misteriosa? Do escritor estadunidense Ted Chiang, da escritora canadense Margaret Atwood, da escritora inglesa Virginia Woolf, da escritora brasileira nascida na Ucrânia Clarice Lispector ou do escritor português José Saramago? Bom, suspense. E a frase é do Ted Chiang. Ele é um escritor estadunidense e ela faz parte do conto Entenda, que está presente na coletânea História da Sua Vida e Outros Contos, que foi lançada no Brasil pela Intrínseca. Ele já ganhou 4 prêmios Hugo, 4 prêmios Nébula e 4 prêmios Locus. Ele deve ter um cômodo só para isso na casa dele. E o conto que empresta o nome a essa coletânea, A História da Sua Vida, ele foi adaptado para o cinema com um filmaço A Chegada, que Mayara já citou mais cedo aqui hoje na nossa conversa. Né? E realmente tem essa questão da heroína ser uma linguista e o conto se relacionar muito, né, o filme, né, eu recomendo demais os dois, com esse aspecto da língua moldar a percepção da realidade. Isso acaba sendo uma chave muito grande na trama. Este conto Entenda é sobre um cara que ele desenvolve uma super inteligência e ele precisa desenvolver uma língua para conseguir comunicar as ideias que ele tem, né, que de novo reforça isso. E nesse livro tem mais 2 contos. Tem um conto sobre a Torre de Babel, é chamada a Torre da Babilônia, que fala da construção da Torre da Babilônia, mas não necessariamente versa sobre esses temas linguísticos. E tem um outro conto que também esbarra um pouco nisso, que chama 72 Letras, né, que tem a ver aí com o misticismo judaico. Né? Então, assim, é um
é um autor eu particularmente gosto muito. E esse livro eu acho que ele toca em vários pontos do que a gente comentou aqui hoje, do que a gente vai estar abordando nesse arco aí, no incêndio. E para encerrar, vamos de fogaréu, né? Agora eu queria que vocês contassem pra gente uma coisa que vocês querem tacar fogo, uma coisa que vocês querem indicar para aquecer nossos corações e mentes, fazer os jabás, mandar os beijos aleatórios, né? Agora é com vocês. Eu quero agradecer por vocês terem me convidado para falar desse tema, né, que é um tema bem bonito. Acho que isso já está aquecendo nossos corações agora. Também queria queimar a noção de totalitária do mundo, né? Acho que esse papo hoje serve para isso também, né? Como é bonita a diversidade, como é bonita a singularidade, né? Eu acho que, às vezes, é bom a gente conhecer estruturas, saber a história, né? A origem de estruturas e ter essa noção geral. Mas se a gente perde o apreço pela singularidade, é aí que a gente cai no totalitário, né? Até a noção de língua total, ela está na base das religiões, e as religiões elas têm um caldo muito importante para a gente entender as culturas. Mas também é daí que surgem as ideias totalitárias. Então fica isso para pensar no fogaréu. E o jabá? Onde que a gente te acha? Seu site? Suas poesias? maiaragouveia.com. 3 livros, O Pleno Deserto, Antes que se rompa o fio de prata, uma edição bilíngue, e o Resto é Barulho de Água, que é o mais recente, uma plaquete. Dá para vocês comprarem lá no maiaragouveia.com/livros. Ok, a gente vai colocar o link no cardzinho também, para o pessoal poder conhecer, prestigiar seu trabalho. Bom, eu queria queimar fora as pessoas que não levam a sério o trabalho de quem traduz. Eu acho que, sei lá, traduzir às vezes é tão importante quanto escrever, e estou falando isso sendo escritora, né? É uma atividade que exige muito, exige um carinho gigante, exige muito amor, muita dedicação, muito conhecimento técnico. Então, eu queria aí queimar as pessoas que pagam mal quem traduz, que vive esquecendo crédito reiteradamente de quem fez a tradução, né? Uma vez tudo bem, acontece, mas eu acho que existe uma prática aí que está no mercado, está na cabeça das pessoas também, que quem traduz seria um profissional menor, né? E essa é uma visão muito deturpada da realidade. Para aquecer, eu queria convidar vocês para lerem Antes que se rompa o fio de prata, o livro que a Maiara acabou de mencionar. Estava pensando nele, inclusive, hoje, caminhando na rua, que é um livro muito, muito potente, muito bonito e que me faz bem quando eu leio. Então, você que está ouvindo a gente aqui, convidar. Jabá, eu acho que eu não tenho nenhum, estou de boa. E queria mandar um abraço aí para todo mundo que traduz poesia, porque é só errando que a gente faz, vai sempre estar imperfeito, é uma atividade utópica, mas por isso mesmo ela é super potente. E nessa, então, para queimar, eu queria queimar a grande picuinha do Twitter entre regiões do Brasil e estados. Eu sei que é difícil de não xingar um ou outro, mas às vezes é legal a gente também juntar para conversar o que tem de comum, né, entre as regiões e o que a gente pode compartilhar um com o outro, né, das diferentes culturas que a gente tem no Brasil. A gente devia aproveitar mais o fato de que a gente tem muitos países dentro de um país só e todos nós falamos a língua portuguesa. Isso é um grande mérito. Não é que nem a Europa, que é quase do tamanho do Brasil, mas esses pequenos lugares todos falam línguas diferentes, né? Então, a gente tem essa vantagem. E para aquecer, já que eu tô tentando eu mesma me conectar mais com o meu estado e tal, eu queria indicar a série O Tempo e o Vento, do Veríssimo, que é um grande clássico aí da história da literatura rio-grandense, muito bonito, muito bem escrito, e acho que expõe várias coisas da cultura gaúcha e por que tem essa ideia de como a nossa cultura é e como ela é vista fora de lá, né? É isso. E jabá também, né? Não pensei em nada, mas aí me procura meu nome no Goodreads e vai ler aí as coisas que eu fiz. É isso. Bom, para queimar, eu tô nessa de queimar preconceito linguístico, né? Vamos conhecer e celebrar as variantes da nossa língua, né? Os portugueses, né? Seja brasileiro, do sul, do norte, do nordeste, né?
Um dia desse estava rodando um mapinha com 13 variantes brasileiras, considerando também as variantes aí dos outros países lusófonos. Vamos conhecer, que eu acho que a ignorância que acaba sendo a mãe um pouco aí, né, desses preconceitos. Para aquecer, eu reforço a recomendação do livro do Ted Chiang e do filme A Chegada, que realmente é um livro de contos que, para mim, foi muito importante, é muito interessante. Eu gosto muito da maneira que ele se entrega nos contos, que ele entrega tudo. Não é aquele conto que é uma amostra grátis de alguma outra coisa, né? E jabá, é só entrar lá no meu site, as coisas que eu escrevi estão por lá, né? Talvez tenha algumas novidades para vir por aí, aí eu vou contando aqui à medida que for acontecendo. Esse foi o Incêndio na Escrivaninha. Se você gostou do podcast, a gente tem uma newsletter e um canal no Telegram. E falando Telegram portuguesado, né? Ultimamente as pessoas estão falando Telegram, mas eu não consigo me acostumar. A nossa newsletter é https://tinyletter.com/incêndio na escrivaninha, e o canal no Telegram é https://t.me/incêndio na escriva. E no próximo episódio, semana que vem, nós vamos falar sobre língua estrangeira. Obrigado e até lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Cruz, tchau. Beijo. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.